Olá, boa noite. Estou aqui com as minhas queridas alunas maravilhosas, Vânia, Frida, C, a Cássia, e hoje a minha mamãe também veio participar, porque hoje é um dia especial, a gente vai falar sobre acolhimento para as mães. A gente recebe muitas homenagens no Dia das Mães, mas eu senti no meu coração de fazer um encontro onde a gente pudesse conversar um pouco mais, porque sobre essa culpa que às vezes a gente sente de errar e de que falta alguma coisa. A gente ama tanto, mas eu sempre falo, sempre conversando com o pai do Marcos, eu falo pra ele, às vezes a gente erra, mas é sempre com uma grande vontade de acertar. Mas a culpa da mãe, assim que a criança nasce, a culpa nasce junto, né? Meu Deus, como pode, né? E hoje aqui na nossa aula, eu vou até colocar para cá, porque senão eu vou ficar muito sem ver vocês. Mas vocês já viram minha mãe, então agora a gente segue para o início da nossa aula. Eu tenho as minhas anotações aqui. Eu acho que todas já estão com seus caderninhos nessa gravação. Corre pegar um caderninho para você poder fazer as suas anotações e deixar também seu art journal. Se você não tiver um diário de arte, pode deixar uma folha em branco para a gente poder fazer a nossa arte do Dia das Mães. Tá bom? Então, agora eu vou compartilhar com vocês. A gente já vai começar aqui o nosso processo. Quero saber, dá para as meninas que estão participando da aula, o som de fundo da musiquinha tá muito alto ou vocês acham que tá bom? Pra mim tá ok. Tá ok? Tá. Então tá bom, para todas tudo certinho. A tua voz que tá um pouquinho baixa. Ah, e é o meu microfone. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco mais o som, para daí Achei. vocês ouvirem melhor. Melhorou? Eu acho. É que esse microfone, o outro microfone dava para eu colocar assim bem aqui pertinho. Mas aí o fio dele quebrou, aí eu comprei esse daqui, mas esse daqui é um caso sério, principalmente na hora que eu vou fazer a arte, vocês vão ver. Mas tá tudo certo. Perfeito. Vamos lá, então, gente, ó. O começo dessa aula, a gente vai fazer aquela questão do acolhimento para trabalhar o o nosso perdão, né? O processo de acolher as culpas que a gente acaba sentindo nesse dia a dia que a gente tem sendo mamães, né? Calma aí, deixa eu colocar minha anotação aqui do lado e ver vocês, porque eu não gosto de ficar vendo só as minhas anotações. Não consegui enxergar vocês. Calma aí. Pronto. Agora sim. Então, eu quero que vocês estejam bem sentadinhas, confortáveis, porque a gente vai fazer um processo de visualização, onde a gente vai fechar os nossos olhos e continuar nesse clima mais tranquilo. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês estejam assim, com a cabeça aberta, com a mente aberta, para poder se acolher, para poder relembrar tudo que vocês já viveram. Eu sei que foram muitas coisas, e mas que seja um momento assim de amorosidade, né? Esse é um espaço sagrado, que é onde a gente e seguro também, aonde se vocês quiserem conversar e contar as experiências de vocês, vocês fiquem à vontade para poder compartilhar. E mas antes da gente começar o nosso compartilhamento, a gente vai fazer esse processo de fechar os nossos olhos e continuar aqui a nossa meditação. Então, vamos fazer uma respiração consciente. Feche os olhos de vocês, fiquem bem tranquilas, respirem fundo. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Inspira, solta
Solta devagarinho, mais uma vez. Solta. Solta. Mais uma vez. Ó, agora eu quero que vocês visualizem como se vocês estivessem com uma névoa acinzentada no peito. Ela é densa, silenciosa, mas ela já não serve mais pra gente. E a cada expiração, essa névoa vai se dissolvendo. Então, continua fazendo a sua respiração, mas de uma forma mais confortável. Você não precisa fazer a sua inspiração muito profunda. Deixa a sua respiração ficar confortável para você. E cada vez mais essa névoa vai se dissolvendo, vai se transformando em uma brisa bem leve, bem tranquila. E essa brisa, ela vai levando tudo que não é para você carregar mais. Às vezes alguma culpa que ainda vem na nossa mente, de alguma situação que surgiu enquanto a gente estava criando os nossos filhos. Às vezes ainda surgem algumas situações, mas eu quero que vocês sintam que não há necessidade de ficar carregando esse peso. Eu vou falar uma frase de perdão e liberação e vocês podem repetir mentalmente cada frase que eu falar. Tá? Eu me perdoo por não ter sido perfeita. Eu me libero da ideia de que eu deveria ter sabido tudo. Eu me permito ter, eu fiz o melhor que eu pude. E isso foi suficiente. Agora devagar. Vocês podem abrir os olhos de vocês. Se quiser pegar o caderno, o diário, para poder escrever, a gente vai escrever nesse momento uma frase. Eu vou dar um exemplo de frase aqui para vocês. Eu me perdoo por não estar presente o suficiente, por ter perdido a paciência, por sentir que eu falhei. E esse papel é um papel que depois vocês vão rasgar, ou vão colocar fogo, ou vão enterrar ele. Porque é uma coisa que vocês sentiram e agora não é para ficar fazendo parte mais de vocês. Então pode escrever aquilo que pega mais em você, sabe? Se foram palavras, ou se foi uma atitude, se foi algo que foi recorrente no processo de educação dos filhos. Aí vocês podem fazer essa frase. Não há necessidade de vocês falarem essa frase, tá bom? Então pode ficar bem tranquila para poder escrever. Eu acho que eu vou compartilhar aqui com vocês uma frase
Eu acho que é uma das coisas assim, são raras as vezes que acontece, mas quando acontece, eu sinto muita culpa. Que eu coloquei aqui, eu me perdoo pelas vezes que eu perdi a paciência com o meu filho e acabei gritando, falando mais alto. Isso é muito ruim, eu não gosto, sou uma pessoa que eu não falo alto. Minha mãe tá de prova, que eu não falo alto, mas quando eu tô ali, no momento, eu tô muito tensa, muito nervosa, e ele tá argumentando, 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 aí eu me perco nisso, e aí, quando eu vi, eu já falei que eu não precisava ficar falando, e na altura que eu não precisava falar. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, eu falo que é uma coisa que pega, né? Vou deixar essa frase aqui e eu vou rasgar e jogar no lixo. Não gosto de botar fogo, não, porque eu tô aqui no apartamento, o negócio fica feio se botar fogo. Como é que tá escrevendo aí? Pode escrever, gente, fica tranquilo. Depois de escrever, pode rasgar isso? Vocês não Eu estão não me estou te ouvindo. ouvindo. Agora sim, pode Tô? rasgar sim. É que eu tô numa tossição, gente, que é um caso sério. Eu vou rasgar a minha frase aqui também. E eu não vou deixar nem no lixo. Vou jogar no lixo que vai embora amanhã pra rua. Não vou jogar no lixinho aqui, não, porque às vezes eu esqueço de tirar. Depois que vocês rasgarem, se alguém sentir de colocar fogo depois da aula, pode colocar. Se sentir de enterrar na terra, né? Colocar ali naquela terra, pode também. É um processo que tem que ser bem leve. E aí, nesse processo, eu quero que, nesse momento, vocês sintam, né? Que vocês vão receber uma nova energia. E tudo é uma forma da gente ressignificar. Na verdade, não é nem trazer um novo significado, né? Porque ressignificar é trazer um novo ressignificado, é um novo significado. Mas eu quero que vocês entendam que tudo que a gente faz é exatamente aquilo. A gente tem que entender que a gente não é perfeita, que por mais que a gente tente fazer o melhor que a gente pode, em alguns momentos a gente vai errar mesmo. E a gente vai trazer, assim, palavras que não são as melhores palavras, atitudes que não são as melhores atitudes. E tá tudo bem, sabe? A gente é humano, a gente é um humano passível de erro. Então, nesse momento, eu quero que vocês, assim, fechem os olhos de vocês, coloquem a mão no coração e que vocês realmente recebam uma nova energia com esse processo que a gente está fazendo hoje. É um acolhimento, uma forma de você trazer carinho para você, né? De uma mãe real que pode ser imperfeita, uma mãe que é inteira, com a sua luz e com a sua sombra, que chora e ama, que erra e aprende, que está aqui, viva, presente para todas as coisas que estão acontecendo. Vocês são suficientes, nós somos suficientes.
Nós somos luz, nós somos mães. E isso é muito importante. E aí, devagarzinho, vocês podem abrir os olhos novamente, voltando aqui. Eu acho que muitas vezes a gente esquece que tá tudo bem errar, sabe? É, mas às vezes, até eu falo que na idade que o Marcos tá, que é o adolescente, eu me lembro de quando eu era adolescente, mas eu não fui uma adolescente nervosa, né? Mas eu fui uma adolescente, não fui uma adolescente revolucionária. Eu fui muito boazinha, sabe? Eu tinha, na verdade, a capa da boazinha, né? E a minha mãe super brava, enérgica. Nossa, nossa, minha mãe não precisava falar nada. Ela só olhava pra mim, eu já ficava quieta, ia pro meu canto e tava tudo certo. Mas tá tudo bem, eu falo que faz parte dos processos, né? Que cada um tem na sua vida. Mas eu acho que na fase de adolescente é quando a gente acha que os nossos pais não sabem de nada e a gente sabe de tudo. Tipo assim, tudo que eles falam, a gente fala, nossa, ai, minha mãe não entende, ai, meu pai não entende. E, cara, isso é muito dolorido. Tem umas aqui que já passaram por isso, tem outras que vão passar ainda. E tem outras que já estão na fase gostosa de ser vovó, né? Eu falo que cada fase a gente tem que aproveitar, a gente tem que curtir. E essa fase que eu tô é uma fase que a gente meio que fica órfão de filho. É, o Marcos, eu falo que todas as oportunidades que eles têm para ficar com os amigos, para ficar com namorada, para fazer o que, sabe? Todas as oportunidades são muito melhores do que ficar com a mãe ou ficar conversando com a mãe. Então, tudo é um processo. É gostoso ver eles se desenvolvendo e criando ali aqueles momentos deles e conversando, e aí você vê eles, sei lá, falando, e aí você fala assim: nossa, saiu de mim, nossa, que incrível, meu Deus. É um orgulho, né? Muito gostoso. E eu falo isso, eu sempre vejo. A minha mãe, nossa senhora, o tanto que ela fala de mim para todo mundo, é uma coisa, é o orgulho da mamãe. Então, eu falo que a gente tem que curtir cada fase, cada momento. E agora eu vou fazer três perguntas para vocês. Vocês podem parar para refletir, se quiserem escrever um pouquinho, eu vou dar aí uns 5 minutinhos aí para vocês escreverem. Mas são perguntas para que quando aconteça novamente alguma situação, ó, vocês não ligam não, porque toda vez que eu tô falando demais, eu tô com uma tosse que ela é meio estranha, e de repente minha voz parece que vai falhar e parece que eu vou chorar, mas na verdade eu tô segurando pra não tossir. Mas é assim, quando eu vou falar as perguntas, quando eu me senti culpada, o que eu mais precisava ouvir? Porque normalmente, e assim, se você for pro caminho onde não, realmente você tem que se sentir culpada assim, sai desse caminho. Tenta olhar de uma outra forma. Uma amiga tua, a tua melhor amiga chegou e falou assim: ai, amiga, falei uns absurdos pro meu filho, eu tô tão chateada pelas coisas que eu falei. Que palavras que você diria para sua melhor amiga? Porque às vezes, pra gente mesmo, às vezes a gente não sabe como acolher, como se acolher, mas quando a gente inverte e coloca uma melhor amiga nesse lugar, que palavras que você diria quando você sentiu ali a culpa? Quando eu me senti culpada, quais eram as palavras que eu precisava ouvir? Aí vocês podem escrever, que daqui a pouquinho eu já vou falar a pergunta 2. Nada como ter uma mamãe do lado fazendo atividade. Ela tá vendo que eu tô tossindo, me ofereceu de fazer um chazinho. É isso, gente. Eu falo que o amor de mãe não existe. Nossa vida. É bom demais, né? Então a pergunta é: quando me senti culpada,
O que eu mais precisava ouvir? Agora, eu já vou falar para vocês a segunda questão, que é: o que que eu faria se eu acreditasse que eu sou uma mãe suficiente? Eu acho que muitas vezes a gente acha que a gente não está sendo suficiente, a gente não está sendo boa o bastante. Então, o que que eu faria se eu acreditasse nessa suficiência? Minha vida seria mais leve? E agora, a última questão é: o que que eu quero dizer à mãe que eu fui e à mãe que eu sou hoje? Porque conforme vai passando o tempo, a gente vai adquirindo uma sabedoria, uma aceitação melhor, né? De tudo. Às vezes, quando a gente era mais nova, a gente era mais brava, com menos paciência. E aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai ficando mais paciente. Isso é nítido quando, bom, eu não sou vó ainda e nem você por um bom tempo, mas é nítido a forma como as vovós que já estão aqui, que já são vovós, como é que é, né? Quando vocês estão com os netos de vocês, né? Eu acho que é uma outra paciência, não é? Muito mais paciente, sei lá, mamãe acabou de fazer um chazinho aqui para mim. Então, eu acho que é bom a gente escrever o que você gostaria de dizer, que você foi e a mãe que você é hoje. Tem alguma coisa de especial que você falaria? Pode escrever.
Tudo. Agora, a gente fazendo essa finalização, eu queria deixar aberto aqui. Alguém quer compartilhar alguma coisa que escreveu e que acha que é legal? Pode compartilhar, Cássia, pode falar. É engraçado, esses dias eu estava pensando tanto nessas coisas, sabe? Como é a coincidência da vida, né? Hoje eu já sou avó também. Eu sou mãe de uma filha única também, e ela não mora, na mesma cidade que eu mais. Ela casou, aí mora em Curitiba, eu moro em Belém. É muito longe daqui para lá. Nossa vida, Cássia, onde que você tá? Conta para as pessoas. Eu moro em Belém do Pará. Belém, olha só. Sim, E ela tá lá muito embaixo, em Curitiba. distante. E aí a minha filha tem um probleminha, sempre teve de joanete no pé. E ela está batalhando no concurso e ela passou a se inscrever e disse, mãe, um dos itens lá de eliminação, se tiver joanete é eliminado. Aí ela disse, mãe, eu preciso tirar esse meu joanete, até porque ele perturba ela há muito tempo. E assim, aos poucos eu venho descobrindo, porque assim a gente tem a impressão que os nossos filhos são sempre muito criança. Eu tinha aquela imagem da minha filha, a princesinha, que, né, tipo assim, não, ninguém pode triscar, porque ela é assim, tá, tá, tá. E aí eu vou descobrindo a cada ano que a minha filha é uma pessoa extremamente forte, sabe? Eu fico muito feliz com isso, porque a gente sempre pensa, ah, meu Deus, quando eu morrer, o que vai ser da minha filha, né? Tá adulto, mas a gente sempre acha que a gente vai estar ali sempre para acolher, para ajudar, né? A mesma coisa que quando ela foi bebê, que eu disse, meu Deus, minha filha e tal, de repente ela disse, não, eu quero ter esse neném um parto normal, eu quero ter as dores. Eu disse, meu Deus, tu não sabe o que tu tá falando, minha filha. E ela disse para o marido, se na hora eu tentar desistir, não deixa eu desistir. Foi uma coisa que ela falou para ele, não deixa eu desistir, porque eu sei que na hora pode ser que eu, né, por conta das dores, mas não deixa eu desistir. E de fato, chegou na hora que ele me contando que uma hora ela pediu para parar, porque ela teve aquele parto, né, que tem ali a doula e tarará, e ela conseguiu ter. Teve, passou a madrugada inteira de dor, mas conseguiu. De manhã ela estava feliz da vida porque conseguiu ter a filha dela normal. Que E aí lindo. agora ela resolveu fazer, tipo assim, foi assim, ó, mãe, vou fazer a cirurgia, vou tirar o joanete. Minha filha, pelo amor de Deus, tu tá longe, não tem parente, não tem ninguém, e ela já tem uma filhinha de 3 anos, como é que tu vai te atar? Eu sei que ela deu o jeitinho dela, ela fez a cirurgia segunda-feira. O meu coração super apertado esses dias, né? Imagino. E aí eu pensei muito nisso. E aí, essa primeira parte que tu falaste, né, da gente se perdoar, assim, eu tenho consciência, tipo assim, eu acho que é uma das minhas qualidades, eu tenho muita consciência dos meus erros, mas também onde são as minhas qualidades, sabe? Que E bom. eu tenho consciência que eu fui uma boa mãe, eu fui uma mãe que fui muito presente na vida da minha filha. Aham. Eu sempre trabalhei muito, mas a hora que eu chegava, bora sentar, bora ver dela, desde pequenininha, bora sentar e ver o que foi o teu trabalho hoje, a tua escola, o que tem que fazer. Às vezes te varava a madrugada ajeitando o trabalho que ela tinha que fazer no outro dia na escola. Eu sei que eu fui muito, porque eu escuto dela isso hoje, sabe? A minha mãe nunca me deixou faltar nada. Eu sempre, É. como eu trabalhava muito, eu comprava os materiais que ela poderia precisar durante a semana. Era capa para fazer trabalho, era não sei o que, era compasso, tudo eu deixava em casa para não ficar agoniada quando eu não estivesse, sabe? Sim, sim. Mas, por outro lado, Ah lá, eu, mas. por outro lado, eu era aquela mãe que foi muito resistente quando ela começou na adolescência para querer sair. Aí eu comecei a barrar algumas coisas. Quando era algum lugar que eu achava que não era para ela, ela vinha, mas mãe, minha amiga vai. Eu digo, mas a tua amiga é tua amiga, tu é outra pessoa. E aí Igualzinho a minha mãe. começaram esses conflitozinhos, assim, né? Uhum. Mas eu acho que o meu maior erro não foi nem dessa questão ela querer ir ou não deixar. Era que quando a gente ia entrar nessa conversa, né, que ela queria argumentar alguma coisa, eu sempre dizia para ela, cala a boca. Essa frase hoje, essa frase hoje, até hoje, sabe? Hoje eu sei que ela Dói, vai né? sair de mim, né? Ela vai sair de mim hoje. Mas isso me Isso. doía, sabe? Porque aí ela queria falar, eu não permitia, sabe? Então
calei a minha filha nessas discussões, eu não deixava ela argumentar nada. Era só eu que falava e dizia, acabou, vai pro teu quarto, acabou, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu era aquela mãezona e tudo, que brincava, quando chegava nessa hora, eu não permitia que a minha filha também expressasse o que ela pensava, Sim. entendeu? E aí o tempo passou, eu acho que isso acabou ficando na cabeça dela, porque eu sei que às vezes, a gente agora conversando adulta, eu preciso forçar da minha filha, o que é que tu acha? Se eu não Uhum. forçar, ela não fala, Não fala. sabe? Mesmo que ela esteja contra alguma coisa, ela fica na dela quieta. Eu acho que isso foi Uhum. um ponto muito negativo na minha relação com ela, sabe? Ó, Aí eu hoje ela já vou, é vou mãe. falar pra você que o peso do cala-boca, você fala, né, do cala-boca, mas a minha Uhum. mãe, no caso, ela não fala, não chegava a falar o cala-boca, mas eu não falava. Eu não falava nada, não falava, não me expressava. E eu acho que isso ficou em mim também, sabe? De medo de expressar o meu ponto de vista e tal. Tanto que quando eu falo as brigas com o Marcos, que eu sinto culpa, é porque eu deixo ele falar muito, e aí na hora que ele tá falando, eu vou deixando, só que daí vai ele subindo, eu sou de Catarina, meu Deus! E aí eu falo, nossa, e eu falo, nossa, pronto, falei demais, né? Não era pra falar desse jeito. Ah, olha aí, você tá histérica, você é louca, olha aí o jeito que você tá fazendo, o que você tá falando, não sei o quê. Eu falei assim, você começou, e eu comecei, você que começou a falar. Só que daí é assim, ó, é 5 minutos de estresse. Deu 5 minutos, ele fala, mamãe, você já pegou tal coisa? Eu falo, não, filho, não peguei. Já passou. Passa na hora, sabe? Mas aí eu falo que essa questão e é uma coisa que eu agradeço muito a separação. Porque se o pai dele tivesse aqui, ele nunca ia deixar o Marcos falar. Ele ia falar, cala a boca, senão eu faço você engolir todos esses dentes que você tem na boca. Ele não ia deixar ele gritar comigo nem nada. Então, mas eu acho que é importante, faz parte dos processos, sabe? E muitas vezes vocês vão ver que a dor de uma outra mãe puxa, eu tive, a minha vida foi, eu fiquei muito acuada, então aí eu deixei meu filho muito livre. Será que eu devia de ter feito dessa forma? Aí a dor da outra é diferente da sua, porque foi os extremos. Eu acho que esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio, é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, sabe? Então, tá tudo bem, Cássia. Se acolha, faz parte. Eu acho que devem ter outras mamães aqui que já sentiram isso também, né? Faz parte. Quer falar mais alguma coisa, Cássia? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Pois é, aí assim, a minha relação com a minha filha é uma relação boa, mas a gente tem essa dificuldade de conversa, sabe? Que aí eu, de repente pode nem ser, mas eu penso que é por conta disso. Aí eu fico triste comigo por conta disso, sabe? E aí, mas assim, ao mesmo tempo eu fico feliz porque hoje eu vejo que a minha filha é uma pessoa forte, muito mais forte do que eu, sabe? É o que tu falaste. Será se eu tivesse sido muito permissiva? Será se ela teria a cabeça que ela tem hoje? Então, Porque hoje assim, a minha filha, ela casou, o marido dela é muito falante, sabe? é. Ele me conta mais as coisas do que ela. Então, ele me diz assim, sua filha diz muito para mim. A minha mãe nunca me deixou faltar nada, Ah lá. entendeu? Ela fala, ela fazia o máximo, tanto tipo assim, mamãe, eu queria tal coisa assim. Se ela não pudesse naquele momento, ela dizia, espera final do mês, espera 2 meses. É. Ela me dá. Com relação a estudo, ela sempre me deu assim o do melhor. Mamãe, eu queria fazer um curso assim. Ela se virava, eu fazia. Então, ela tem essa consciência, sabe? A única coisa que eu sinto na minha relação com ela que a gente emperrou um pouco foi essa questão mesmo de eu deixar ela se expressar para mim, para eu conhecer o que ela queria, o que ela achava, o que ela pensava, sabe? Aí, às vezes, parece que eu penso que eu não conheço muito ela, sabe? Ah, Por e às conta vezes, disso. ô Cássia, às vezes não foi nem por causa das atitudes, mas ela é mais calada. Assim, eu sou uma pessoa muito falante, mas eu sou de momentos, né, mãe? Tem os momentos que eu sou muito silenciosa. E aí a minha mãe começa a ficar até tensa quando eu tô muito quieta. E ela fala, tá tudo bem? Tá acontecendo? Não, tá tudo bem. Eu só tô quieta. E tá tudo certo, sabe? Então, acho que às vezes a gente vai crescendo e amadurecendo da nossa forma
E tá tudo bem, sabe? Não sinta essa culpa. Você foi uma grande mãe, continua sendo, agora uma grande avó, com certeza. Ó, sim. Mas alguém quer falar, meninas? Eu quero. Pode falar, Cris. Pode falar. Bom, eu acho que eu sou a mais velha desse grupo, né? Porque eu já estou quase com oitentinha, faltam 2 anos. Mas eu achei que é maravilhoso isso que acontece, que vocês estão contando. Precisa acontecer entre mãe e filha, porque eu aprendi que uma mãe não pode ser coleguinha da filha. A mãe tem que botar limite, a mãe tem que pôr essa filha no mundo para enfrentar as coisas. Então, diante disso, a gente erra mesmo. Algumas vezes não está muito boa, então naquele dia a voz levanta, ou o filho também está lá meio fazendo Fazendo. mesmo a arte dele, né? Então a gente perde a paciência. É. Mas tudo isso são coisas que acontecem no dia a dia. E eu vejo assim agora também que eu tive 5 filhos, já estão todos com filhos moços já na faculdade, né? Netos na faculdade já. Então eu vejo assim que o tempo que eu vivi não é o mesmo tempo que meus filhos estão vivendo. Em um cotidiano aí, um monte de coisa que acontece, muita mudança. Eu acho que eu estou tendo mais problema agora com netos do que com os filhos que eu tive. E eu tinha um hábito assim, que me deixa muito feliz por ser mãe, é que tudo que eu ia ensinar, eu fazia meio assim pelo método de Maria Montessori que eu trabalhei, que era assim, chamar cada filho e mostrar como que lava uma mão, como que bota a meia. Eu fazia primeiro eu e depois ele fazia. Era tudo assim, em 3 tempos, né? E isso eu não tive problema com meus filhos. Eles foram crescendo nos moldes assim, suave. E lógico que eu tive os perrengues e minhas filhas também, adolescentes, queriam sair, mas eu nunca permiti ninguém dormir na casa de amigo de jeito nenhum. Minha mãe também. Não me arrependo disso, não me arrependo, porque ainda mais hoje em dia que a gente não conhece todo mundo, né? Uhum. Pode acontecer muito problema na vida por causa disso. Então, eu até terminei aqui dizendo que quanto mais velha você vai tendo mais sabedoria, Sábia. vai tendo mais conhecimento pessoal, né? Então a gente sabe o momento que a gente tem que parar e o momento que a gente tem que mandar mesmo tudo para o inferno, né? E, e eu acho que a vida é assim, são momentos presentes que você tem que ir tentando se adaptar com Exatamente. muito amor. Tudo que eu fiz por amor. Eu acho que quem está aqui, pelo menos no nosso grupo, fez tudo por amor também, senão não Sim. estaria aqui. A filha estaria perdida, a mãe para um lado, a filha para o É, outro, né? E exatamente. agora, minha preocupação agora é, será que eu vou ser cuidada pelas minhas filhas assim também? Com certeza. Como será As que vai festas, ser? gente, para quem não conhece a Cris, as minhas queridas, a C e a Vânia, se vocês vissem as festas quando vem todos os filhos, porque essa mulher é pianista, vocês não 13 têm netos, gente, eu ideia. tenho 13 netos. 13 netos, eles chegam e eles cantam, sabe, e todo mundo interage na sala. É uma coisa assim, fora Tem do. muita música na nossa vida, né, Alice? Todos É. eles gostam de tocar alguma coisa, estudar piano, estudar violão. Então é muito Tem muita lindo quando a música. família toda chega na casa dela. A Cris fica super cansada, mas Fico. é lindo. Ela Fico, às coloca vezes, as. até meio doente É, tadinha. quando eles Ela vão embora. coloca as gravações da família. Nossa, é a coisa mais linda. É muito amor mesmo, né? Vocês querem falar, meninas? Quer mais alguma coisa, Cris? Quer falar mais alguma Não, coisa? não. Continuo Então tá sendo bom. mãe aí do jeito que está sendo, que é ótimo, gente. É assim mesmo. Que linda, é isso aí. Vocês querem falar? Cê, Vânia? Eu acho que, bom, eu sou do sul de Minas, bem longe do norte, de Muzambique, perto de Poços de Caldas. Eu tenho 3 filhas.
uma de 28, uma de 26 e uma de 18. Nossa, não E parece. tenho Parece uma 52 jovenzinha. anos, 33 de casada. E casada com o meu único namorado, de 39 anos juntos. E assim, eu tive uma criação, fui criada pelos meus avós, então não fui criada pela minha mãe. Então, o que eu mais queria no mundo era ser uma mãe diferente da que eu tive. Eu peguei muito exemplo de uma tia, eu morava com meus avós, peguei muito exemplo disso, e eu queria ser a mãe perfeita. E assim, diferente, né, de vocês, que uma foi brava, eu nunca fui brava, porque eu queria ser amiga das minhas filhas, eu queria ser aquela super mãe. E assim, eu posso dizer hoje que, graças a Deus, eu acho que eu consegui isso que eu queria. Eu sempre fui muito brava, sim, muito enérgica, as coisas certas são certas, erradas são erradas. Eu sempre trouxe os amigos para minha casa, como a senhora falou, né, dona Cristina, ninguém dormiu na casa de ninguém, eram as amigas que vinham para minha casa. Minha casa Eu sempre foi uma também. festa, e eu preparava um monte de coisa, e fazia sanduíche, fazia lanche, botava música, e fazia tudo com elas, estava presente com elas. Então, as duas mais velhas já são casadas. A do meio, né, que é uma das casadas, eu já tenho um netinho de 2 anos. Mostrei hoje para a Alice, a coisa mais linda do mundo, né? Ai, Porque eu essa sou idade é avó, mas ele linda, é né? lindo. Essa idade é maravilhosa. E agora ela está grávida, hoje fez ultrassom 6 semanas. Então, assim, também casaram com os primeiros namorados, namoraram 10 anos, começaram a namorar cedo, né? E casaram com os primeiros namorados e são, assim, super profissionais, trabalham muito amorosas, e é uma união, assim, entre a família. Elas são muito unidas, todas. A menor foi estudar fora agora, não está morando comigo para estudar fora, vem, né? Mas a hora que acaba as aulas, ela já vem correndo. Então, assim, eu acho que eu falei que eu posso ter errado muitas coisas na minha vida, mas uma coisa eu não errei, foi ser mãe. Que E lindo. assim, é amar, é ensinar com amor, é cuidar. Eu não criei debaixo da bolha, ensinei a enfrentar o mundo, ensinei que tem que estudar, que tem que trabalhar, nem que tem que ser profissional. Mas assim, nenhum arrependimento. Eu acho que o que eu fiz tinha que ser feito e, e hoje eu vi que eu acho que eu não errei, né? Que Então, eu acho bom. que ser mãe é isso. Ser mãe é amar, ensinar, proteger, mostrar o que é certo e o que é o errado. Claro que a gente teve as discussões, claro que teve brigas, claro que uma apanhou, outra também, né? Mas se respondia alguma coisa assim, mas foi muito pouco. Eu vou falar que foi muito pouco perto do que eu deixei de ter, né, com a minha mãe, e depois que eu comecei a conviver foi muito difícil, e ali, sabe, até hoje não é fácil, não é fácil. Faz parte, né? Mas eu acho que esse amor que a gente tem que ter, criar esse vínculo, né? Desde pequeno, Sim. desde que está ali. Porque a gente não consegue esse amor da mãe depois de velho, e a mãe também não ama a gente depois de velho. Essa é uma coisa que eu tenho para mim, porque eu não consegui o amor que eu queria da minha mãe até hoje, e tenho certeza que eu também não dei, porque a gente não teve aquela afinidade, aquela união, sabe? Aquele compartilhar do dia a dia, rezar junto, conversar junto, fazer o dever de casa. Então, assim, talvez a Semiramis, né, que é mais nova, talvez tenha pequenos ainda por perto, não sei, mas é assim que eu digo, é um exemplo. Seja amiga, seja brava, seja exigente, mas mostre com amor o que é certo e o que é errado. Porque uma mãe faz muita falta para uma pessoa. Muita falta. Vocês não têm ideia a luta diária que é para vencer tudo isso. E, como se diz, eu estou vencendo. Você Mas, assim, já sofri muito. Já com sofri muito. certeza Muito. conseguiu, assim, suprir todas as necessidades das suas filhas. Eu sei que você Não, com sente certeza. essa falta, né, Vânia? Mas você se tornou, assim, uma mãe maravilhosa. É, E suas elas me filhas. amam, com certeza. Eu tenho isso assim, elas Nossa, falam abertamente. Então eu falo, por mais brava que eu tenha sido, elas me amam e demais. muito. Nossa, demais da É, conta. quantos anos você fez? Foi em 2023 que a gente estava no mesmo grupo, né? Foi Hum. quando você fez a festa de Aí o 30 da Semira, anos? que eu Ah fiz lá, 30 ai, que anos. belezinha. É isso aí. Eu fiz 30 anos de Deixa eu casada, colocar faz aqui 3 para ele anos. aparecer. Aqui, ó. É. Oi, belezinha.
faz 30 anos, né, que eu fiz, 3 anos que eu fiz 30 anos de casada. 30 anos, e foi muito legal a comemoração, né? Isso é muito lindo, é Daí eu fiz maravilhoso. com 25 uma festa, depois agora eu já estou com 33, né? Já tô no 33, Isso. mas de juntos 39. Então é uma vida, não é fácil, né? As duas foram muito criadas muito perto uma da outra, uma diferença de 1 ano e 8 meses, eram dois bebês em casa, a outra que veio mais temporona. Mas assim, foi maravilhoso. E agora, quando eu pego meu neto, eu estava com ele esses dias e eu falei, gente, como é bom aquele carinho, é vovó, vovó, vovó vem, vovó Beleza. pega, vovó faz. Então, assim, gente, eu acho que a vida é isso. Acho que ser mãe é isso, é amar, é ensinar com carinho, sem violência, pelo Exatamente. amor de Deus. Eu sempre fui contra bater, sempre fui contra isso. Ah lá, meu neto, gente, a Ele coisa é mais ruivo. linda. Olha que Ele coisa é mais Ai, que ruivo. linda. lindo! Que cabelo, É o gente! chuchu, Ai, é um sonho. Lindo E agora vamos demais. ver se o outro vai vir ruivinho, né? Mas é isso, é isso. É estar aqui compartilhando. A Alice convidou, eu falei, vamos ver como é que é, vamos ver. Isso é muito bom a gente poder relembrar e a gente poder dizer isso, né? Que é amor, é carinho, é cuidado. É isso. Muito feliz por você ter vindo, viu, querida? Nossa, tava com saudade de Obrigada. você, muita Pois saudade. é. Você quer falar? Oi, boa noite. Bom, eu tenho aqui o Iane, 9 anos, vai fazer 10 em setembro. E eu vejo assim, nós, né, esses 10 anos, eu tenho refletido muito, foram anos assim muito turbulentos. Foi anos de muitas mudanças. Acho que o Iane, com 10 anos, já deve ter morado em umas 3, 4, 5, 6, 7, umas 7 casas. Olha. Né? Eu tenho uma guarda compartilhada, então quando nem ele sabe, tá vendo? Nem ele sabe quantas casas já morou. E ao mesmo tempo que eu em algum momento ficava preocupada, nossa, coitado, tantas casas, ao mesmo tempo eu falo, poxa, com 10 anos ele já viveu tantas coisas, Uhum. sabe? Já morou. Então, assim, tem uma flexibilidade muito grande, sabe? Por quê? Porque o pai morou em várias casas, né? Sei lá, umas 3 casas. Eu também, ficamos um tempo morando com a minha mãe, né? É, e, e a gente teve poucos anos, os 10 anos dele, eu estava fazendo as contas, ficamos um ano na Prata, numa casinha, quando eu aluguei, e agora nessa daqui vai fazer 3 anos. Então, de 10 anos, a gente só teve 4 juntos, Olha só. eu e ele. Eu e Sim. ele, porque quando eu ainda era casada com o pai dele, eu tinha um estúdio de dança, então a minha casa era sempre muita gente. Uhum. Então eu sou uma configuração muito diferente de família, por exemplo, eu não tenho sala, onde eu tô aqui, a Alice sabe porque ela tá fazendo aula de dança. Então, assim, não tem um sofá, não, aqui é um espaço onde eu dou aula. Então, o Yanni nasceu com uma mãe empreendedora. Claro que tem os seus desafios, porém também teve os benefícios, porque eu sempre tive grudada com ele. Né? Uhum. Quantas vezes eu dando aula de dança, ele entrava pela porta da sala engatinhando, minha mãe corria atrás para pegar ele, as meninas pegavam ele, né? Mentira. As meninas chegavam para fazer aula, ele estava dentro do cercadinho, ele já esticava os bracinhos. Eu falo que ele viveu no harém. Belezinha. Era um monte de mulher e ele levantava os bracinhos e a mulherada ia lá, pegava ele do cercado. Então era uma criança assim, sempre com muita gente ao redor. Meio do agito, né? Muito, só que eu, por outro lado, claro, né, tive meu esgotamento, é, me deu um pânico, assim, porque eu não sabia como era só nós dois. Amor, agora não, viu? Depois eu olho, viu? Então eu não sabia como era eu e ele. Quando a senhora falou do limite, né? Tem uma cena que a gente estava morando sozinho, nós dois, e eu fiquei assim, olhando, falando, meu Deus, eu tenho que pôr um limite, como é que eu faço isso, né? Aí eu olhei assim, era 8h30, eu falei, hora de dormir, mas por dentro tremendo. Aí ele falou, tá bom, pegou o travesseiro e foi pro quarto. Eu falei, nossa, deu certo, Funcionou. sabe? Então, assim, eu sou amorosa,
errei muito, eu sou muito reativa, né? Hoje eu tô melhor porque eu tô vivendo mais em paz. Então eu tô na melhor fase, mas eu sempre fui muito reativa. Ainda hoje eu posso estar aqui, de repente ele faz uma coisa, eu saio do zero e vou pro 220 rapidinho. Dou um grito, eu sou a que grita, eu sou a que, sabe? Bé! Mas é como a Alice falou, dali a pouco, ô mãe, você pica uma bananinha? Ah, eu pico. Acabou, não fica mastigando aquilo, né? Uhum. Então é isso, é isso, é muita coisa. Eu falo que foi muito bom o primeiro exercício que a gente fez, eu até piquei, depois eu vou queimar no meu caldeirão. É. Gosto muito, me aliviou muito algumas coisas que eu escrevi que eu não tinha escrito. E é isso, gente. Ó, eu tô aqui com as recordações e quero também agradecer aqui a Inha Chica, que eu fui lá em Baipendi, pedi para ela para ser mãe, se fosse da vontade do divino. Hum. E aqui eu fui levar ele e coloquei ele no colo dela, agradecendo a Eu não dádiva sei, me explica. Minha mãe tá falando que Eu também fui. foi. Minha mãe falou. em Baipendi. Pediu para Dona Chica? Não, eu não pedi nada, fui só agradecer. Ah, não, eu pedi para ela ser mãe. É, eu fui em E é assim, Baipendi. né? Eu tenho ela no meu coração e quero agradecer também. Tá aqui. Ah, que linda. É isso. Obrigada. Ai, gente, é muito gostoso, né? A gente poder ter esse compartilhar. Eu falo que às vezes as pessoas elas não vêm porque não sabem exatamente como é que é, às vezes fica com medo. Mas é tão gostoso porque é muito especial, porque quem precisa estar aqui, tá aqui. É E, verdade. e cada uma tem uma história, cada uma tem uma coisa para compartilhar, isso é muito gostoso. E agora a gente vai Deixa eu fazer. falar um pouquinho. A mamãe quer falar. Que Fala, bom, mamãe e mamãe. Alice, estamos curiosas. Vem cá, mamãe. Ah, Senta aqui. nossa, vai Não, aparecer deixa eu minha botar. carona. Ah, não fica tão perto. Vai lá. Não, é que eu falo, eu não sei se vocês todas conhecem a Alice pessoalmente, né? Eu sei que a Semires conhece. A Vânia também. E a Eu minha também. vida com a Alice foi uma vida meio atípica. Não sei se vocês sabem, ela teve uma irmã até 10 anos de idade. Aí ela foi embora, né? Eu falo que essa irmã dela me ensinou muito a educar ela também, a amar ela do jeito que eu amava aquela primeira, porque ela não tinha perspectiva de vida e tal, então veio o medo. E de repente, o médico da minha primeira filha, de vez em quando ele vê ela, que é o meu patrão hoje, que eu trabalho com ele até hoje. Secretária, viu, Sou gente? secretária Que dele. legal. Então ele fala assim: sabe, Alice, sua mãe teve você de tanto que eu falei para ela, arruma outra. Então você me agradece por você estar aqui. E eu fui privilegiada, Vai porque ter que colar a eu figura do falo que médico aí amar agora. as pessoas fáceis é muito fácil. E a Alice é uma pessoa fácil de amar. Todo mundo tem seus probleminhas, suas coisinhas, mas eu nunca gritei com a Alice, porque eu não gritava com a Janice, jamais. Ela tinha um problema gravíssimo de coração. Então eu não sei se a educação, a minha convivência com a Alice seria essa que eu tenho se eu não tivesse tido a primeira. Porque a primeira eu falo que ela veio para me dar uma lição de vida, não só para mim, para a nossa família toda. E a Alice tornou-se tão amada pela família toda pelo fato da Janice. Então, todo mundo ficava aquele dozinho, ai, tadinha, ela perdeu a irmãzinha. Então, até hoje, é a prima que todo mundo gosta, que todo mundo ama. Então, conviver com a Alice, para mim, é a coisa mais fácil do mundo. Eu só não convivo mais com a Alice, eu sou igual a ela, eu gosto de ter o meu canto, ficar mais sozinha e deixo ela com o Marcos, se ela chama atenção, eu não interfiro em nada. Então, mas o meu relacionamento com ela é super bom, porque nem ela fica muito na minha casa e nem eu muito na dela, porque eu trabalho a tarde toda. Eu cheguei aqui às 7 horas, fiz a minha inscrição com ela, falei, eu vou lá para assistir. E eu amei, porque eu ouvi vocês falando, e eu falei, foi muito gostoso, e me lembrou de quando a Alice era pequena, né? Lógico que ela teve
toda mãe tem uns momentinhos assim, meio que tem que chamar um pouquinho de atenção, mas foi assim, coisa mínima. Na realidade, eu nem lembro. Na hora de escrever, eu não escrevi nada, porque parece que eu não tinha nada para escrever. Eu falei, eu só tinha para agradecer. A única vez que eu me lembro que eu fiz uma coisa e que o pai dela ficou bravo, ela tinha uns 13, 14 anos, ia ter um baile, até hoje ela não esquece. 15 anos. 15 anos. E aquele dia ela saiu de casa e voltou a pé com o amigo dela, e era 11h30, ela não tinha chegado. Isso foi numa quinta-feira, na sexta-feira ia ser o baile. E todo mundo ia. Todo mundo ia. Eu falei, olha, para você lembrar, para nunca mais não voltar para casa sem me avisar, você não vai nesse baile. O pai dela, longe dela, falou para mim, deixa ela aí, coitado. Eu falei, eu não posso. Eu já falei para ela que ela não devia ter feito isso. E ela não questionou. Quando ela voltou na escola, ela falou, nossa, mãe, falaram que estava tão gostoso o baile. Falei, mas você sabe por que você não foi, né? É a única coisa assim que me marcou, que eu senti um pouco de culpa, mas ao mesmo tempo eu falei, eu não podia voltar atrás. Eu era mãe dela, eu também tinha que educar, né? Mas ela não me dá um pingo de trabalho. Ela é o amor da minha vida. A Mari. E vocês todas, e foi um prazer Me conhecê-la. quero. Prazer Quero minha também. mãe. Quero minha mãe. Prazer é nosso. Muito bom ver a mamãe da Alice. Gente, e foi uma surpresa, porque a minha mãe, eu sempre publico as coisas assim, mas eu sei que ela trabalha até às 7. Eu falei, minha mãe não vai poder vir, eu não falei pra ela que eu ia fazer. Ela viu, Mãe, falei, vou. ela viu e eu falei assim, mas como é que você vai assistir? Então vem pra minha casa. Aí ela veio, jantou, deu tempo de jantar, e aqui estamos nós. Mas eu falo, a Jane veio. Cadê? Tem fotinho da Jane aqui. A Jane veio para ensinar também para minha mãe que eu acho que eu já até falei para vocês. Eu sou. Todas as coisas que eu faço, eu tenho o meu tempo mais devagar, sabe? E a Janice, ela tudo tinha que ser mais devagar por causa do problema de coração dela. Aqui, ó. Essa de bico na boca sou eu, a gordinha, e a Janice, não vai descoisar. Tá dando pra ver. Tá dando pra ver. E a Janice era ela. Tem outra fotinho da Jane aqui. O Marcos tá com medo, minha mãe tá chorando. Tá chorando. Deixa eu ver. Aqui, ó, gente, minha irmã. Aqui, ela. Meu pai, minha avó, eu. Mas não tá descoisando. Na hora que eu coloquei o celular, foi certinho, deu pra ver. E a Janice, a gente tinha uma diferença de 3 anos. E eu sei que foi muito assim, foi um grande aprendizado mesmo. E agora, o que eu vou falar para vocês é para a gente poder fazer a nossa arte, né? Eu sei que a gente se alongou um pouquinho, mas acho que foi gostoso a gente poder conversar e se escutar. Foi bastante. Muito bom. E agora a gente vai fazer a nossa arte. Eu vou pegar aqui. Como é que vai ser a arte, né? Deixa eu fixar eu aqui, para vocês poderem ver eu de pertinho. Ó, então, a ideia de fazer essa arte é a gente criar o nosso jardim de mãe, né? Que a gente teve o nosso florescer, e aí a gente olhar para as flores. Nossa, pode ser, no seu desenho você pode colocar a quantidade de filhos, a quantidade de flores que você tem, ou você pode colocar as coisas que floresceu em você depois que você se tornou mãe. Cada florzinha ali, colocar um sentimento que foi transformado, porque eu falo que muitas coisas acontecem com a gente no momento que a gente se torna mãe, né? E tem gente que, tipo, nossa,
você é mãe a vida inteira, já nasce ninando. Quando eu descobri que eu ia ser mãe, eu fiquei tão assustada, fiquei morrendo de medo de não saber fazer as coisas, Nossa Senhora, fiquei muito nervosa. Minha mãe e o pai do Marcos ficaram uma alegria. Nossa, eu fiquei bege, morrendo de... Não é, eu falo que é muita, é uma responsabilidade que, tipo, eu falei, meu Deus, e agora? Então, nessa arte, eu quero que vocês façam flores que pode ser o valor os valores, as coisas que foram nascendo em você, o que floresceu em você depois que você se tornou mãe, os aprendizados, né? Pode colocar aí nas flores. E, e é isso. Se você quiser colocar uma foto, eu até separei uma fotinha minha aqui. Minha e do Marcos. Olha como é que ele era gordo, gente. Ai, que gente. E aí, então, agora a gente vai fazer. Eu vou virar vocês para minha mão, porque daí vocês podem se inspirar no que eu tô fazendo. Mas é o que eu sempre ensino para as meninas que já são alunas, que é livre, tá? Processo criativo é um processo que é livre. Vocês podem fazer do jeitinho de vocês. A minha arte é só uma inspiração. Nossa, deixa eu botar para lá. Vai descarregar pra cá. Aqui. E aqui eu vou. Melhorou. Eu tava tossindo demais. Quando a gente começa a falar muito, né? Aqui é a revista, gente. As meninas já tem gente que comprou, a revista vai chegar. Mas vai demorar um pouquinho, né? Porque a gráfica é lá do sul. Eles estão em processo de mudança, vocês acreditam? Mas já tá compradinha. Comprei ela na quarta-feira para vocês. Tá tudo certo. Vamos lá. Deixa eu abrir meu diário aqui. Meu diário tá quase acabando. Vou mostrar só uma coisinha, Alice. Oi? Mostrar só uma coisinha, apesar do que eu falei para vocês da convivência minha, mas aqui, ó, uma foto Ai, deixa eu dela colocar com as você minhas no filhas. principal. Desse aqui, Deixa eu sair com a daqui. minha mãe. Por mais que a gente teve uma vida difícil, eu, ela e as minhas 3 filhas. Olha que coisa mais linda. Bonito. Que lindeza. Que família mais linda, A gente Vânia. convive bem, mas é assim, mas não faltou aquele, mas a gente está aqui. Que linda. Vamos lá. Agora, deixa eu botar aqui, tirar você. Botar aqui. Vamos lá. Eu não estou conseguindo remover aqui o pin. Agora vocês estão vendo eu na tela total? Agora sim. Então, eu tenho aqui uma. Eu acho que eu vou fazer desenho, eu acho que eu não vou recortar essas, não, porque daí eu já explico o processo criativo, já venho fazendo desenho. Eu vou fazer um recorte nessa foto para poder aproximar o desenho. Vou colocar aqui no meu, que eu vou colar no diário, né? Colar no diário. Eu recorto mesmo. Olha o cabelinho dele. Meu gordinho. Oi? Não, olha lá. Ah, tá. Você viu, você. Para mim, fica de ponta cabeça. Mas eu falo que até os desenhos. O bom que desenhar flor
não tem problema. Quando tem que escrever alguma coisa, eu tenho que virar o diário para mim. Mas eu fazendo assim, dá para fazer de ponta cabeça. Para mim fica de ponta cabeça, para vocês fica certinho. Aqui, colocar no centro. Ela não chega, ela não vem aqui no máximo do dia. Mas eu já falei pra ela que eu vou mostrar pra ela. Então vamos lá. Quando a gente vai fazer desenho de flor, eu falo que é simples. O que vai variar é o centro da florzinha e quando vocês assim não estão tão acostumados a desenhar e tal, falam, nossa, mas é difícil. Eu já tenho assim umas referências de flores que eu gosto de desenhar na minha cabeça. Mas para quem não tem tanta referência assim, e você quer fazer o desenho, você vai na internet e pesquisa no Google Imagens flores. E daí lá você vai ver várias flores. Aí essa daqui. E o que que eu vou fazer, né? Cada flor eu vou colocar um sentimento, alguma coisa que me conectou, né? Eu acho que essa florzinha aqui eu já vou colocar o nome do Marcos, porque é a minha flor que nasceu de mim, né? Meu amorzinho. Meu nenê gordo. Nossa, gente, ele era tão gordo. Agora tá uma vareta. Alto pra caramba. Então, ó, a gente vem, faz os desenhinhos. Aqui é uma ideia para vocês poderem fazer. Vou colocar, agora eu vou escrever. Agora eu vou ter que virar para poder escrever. Marcos. Isso. E a essa flor maravilhosa que nasceu de mim, vocês não vão acreditar, mas ele nasceu, quando ele nasceu, não, foi o domingo de Dia das Mães e ele nasceu na terça-feira, né? E esse domingo vai ser o dia do aniversário dele. Ele vai fazer aniversário no Dia das Mães. Dia 11 de maio de 2010 ele nasceu. Meu adolescente de 15 anos. Não sei se vocês estão ouvindo, Marcos Vinícius está no quarto dele, com mais um tanto de gente conversando, em conferência também, o tempo inteiro assim. Eu fico aqui no computador, ele fica lá conversando, de vez em quando ele vem aqui. Marquito me ensinou o amor. É o amor de mãe. Amor. Vou escrever de mãe aqui. Amor de mãe. Cada florzinha, se vocês quiserem fazer florzinha sem colocar significado, só para realmente florir, pode fazer. Agora eu vou fazer algumas sem escrever, mas é gostoso a gente refletir as coisas que a gente
conseguiu com a maternidade, né? Gente, essa boca sem dente nenhum. Ai, meu Deus do céu, que coisa fofa. Meu pititico. Fazer tipo uma gerbera. Ali, Oi? deixa eu te mostrar. Vou fazer uma foto onde eu vou colocar esta. Eu achei uma outra foto, eu vou colocar esta foto, Ah, que tá vendo? lindeza. Aham, Que tá até o piquitito tá. aqui. Tá dando para Ai, enxergar? sim, que lindo. Vai ficar lindo. Amor, Ficou amor, que bom para quem nunca desenhou? ficou lindo! Nossa vida! Vai deixar tudo colorido agora, Vânia. Pois é, agora é que tá o X. Agora eu tô sem coisa, eu só tenho poucas canetas. Eu acho que Não, mas não tem problema, depois você termina, mas ficou bonito, você já fez eu um acho que desenho ali. eu acho que o esboço vai ser esse. Eu vou fazer esse quadro e vou. É isso. Vai ficar lindo. E vou mandar para todo mundo. Ai, que Vou dar lindeza. para elas e vou dar para ela. Isso mesmo. Aí eu mando Isso fazendo colorido, né? vai ficar lindo. Ó, aqui, por exemplo, né, que eu falei para vocês da questão da referência. Aqui no quem vai pegar a revista de colagens, essas daqui são gérberas. Aí, quando você vê o desenho dela, assim, na revista ou no, na própria internet, aí você tenta replicar, assim, ó. Não precisa ficar exatamente do jeitinho que é, mas a gente vai tentando Eu replicar. fiz a única flor que eu sei fazer. Ah lá, então, tá ótimo, tá tudo bem. Eu falo muito que às vezes tem um desenho que a gente mais fazia na vida. O que eu mais gostava de desenhar era uma casinha de sapê, o coqueiro, você lembra? A casinha de sapê, o coqueiro, a praia. E às vezes fazia até um rosto assim no céu. Adorava fazer esse desenho. É muito fofo. Neném de mamãe. Passa tão rápido, né? A Cris que o diga, Cris, como que foi criar 5 filhos e hoje ter netos? Você já tem bisneto? Ainda não, Cris? Não, tenho não. É, mas Mas você olha, vai ter, viu, fácil Cris? não foi, né? Se eu não tivesse o maridão que eu tenho também, não sei se eu teria dado conta, viu? É. Seu marido nossa, é super parceiro, né, Cris? É, Que legal. e era assim também. Se ele falava uma coisa, eu não ia contra. Se eu falasse antes, ele também não ia contra, não. Depois a gente conversava. É muito importante também, Faz esse parte. casal, da gente pensar de um modo que a criança tenha segurança, né? Sim. Eu falo que o preto ele é muito rígido, o jeito dele pensar, e às vezes a gente pensa diferente, porque ele é muito bravo, muito bravo. E Não, ele é aí, mais.
É mais para bravo também do que. Nossa, mas assim, ele perdia a paciência, só que daí, depois que ele perdia a paciência, ele não sabia o que ele fazia, porque daí ele sofria, porque ele falava, não devia ter ficado assim. Então, eu falo que a mãe tem culpa, mas o pai também tem. Então, eu falo que o mais importante é isso, é a conversa, o diálogo, que depois a gente vai aprendendo a lidar. Conforme vai passando o tempo, a gente vai aprendendo a lidar, né? E ser melhores versões de nós, né? Hum, deixa eu ver. Afeto. E aí, meninas, eu falo que o processo de fazer uma arte, né, de parar um momento e fazer a arte, é tão gostoso. Para quem não tá tão acostumado a fazer, depois que a gente termina, a gente fala, nossa, por que que eu esqueci? Porque quando a gente é criança, a gente faz, a gente não tem medo de errar, e a gente se liberta, assim, né, quando a gente é criança. Qualquer caixinha de giz de cera, de lápis de cor, a gente está lá sentada já fazendo a nossa arte sem medo de errar. Mas conforme vai passando o tempo, a gente vai ficando mais velho, vai ficando com medo de errar, de não ficar bonito. E, gente, a arte em si, ela não precisa estar bonita. É óbvio que com o tempo, quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai se aperfeiçoando nesse processo, a gente vai aprendendo a gostar. Mas eu acho que conforme você vai fazendo a sua arte, você vai se apaixonando pelas coisas que você faz. Isso que é o gostoso, e terapêutico da arte, sabe? É uma forma de você ter mais clareza. Mesmo esse processo que a gente fez, o escrever, o desenhar, o colorir, o sentir, eu acho que esse é o trabalho de arte, de profundidade que a gente vai criando e vai se curando também. Você tem razão, Alice, porque eu, entre tantas fotos, a foto que eu fui procurar e encontrar, É, né? então, Realmente é um processo mesmo. justamente junto com a sua mãe, não é? Pois é. Eu falo E que eu não estava procurando esta foto, eu estava procurando outra, e aí essa caiu aqui. veio essa. E é muito isso. E você aceitar também, porque às vezes a gente tá num processo ali de dor que, tipo, eu não vou colocar, não é justo eu colocar ela na arte. Mas você sente, você teve a sensibilidade de, não, eu vou colocar. Nossa, Porque para jamais eu mim é teria uma ideia. importante a presença dela aqui nessa arte, para mim é importante. É, E isso é muito legal, viu, Vânia? Você vai ver que às vezes, por causa dessa atitude, a gente que é da Aliança Divergente, a gente sabe que todo movimento que a gente faz reverbera e traz outras coisas na nossa vida. Às vezes você vai ver o reverberar dessa sua atitude de amorosidade, de querer colocar ela na sua arte. Isso vai sim, reverberar por mais alguns dias, você vai ver. se Deus quiser. Vai sim. Amanhã eu vou comprar lápis de cor, eu tô aqui só vendo. Amanhã eu vou comprar lápis de cor, vou pintar, depois eu mostro. Isso. Manda pra mim e eu mostro Você para as compartilha com meninas. elas. Você Sim, pode compartilha com elas. deixar. Ai, porque olha, foi muito gostoso, gente, de verdade. Esse nosso momento que a gente teve aqui. Eu falo que do nada, eu tenho 5 minutos. Eu falei ontem pra Lúcia, falei, Lúcia, acho que eu tô com vontade de fazer uma aula, mas não é uma aula pra gente fazer
sei lá, presente para os Dias das Mães. Eu queria fazer uma aula para poder acolher a gente como mãe, assim. Ela, ai, lindo, maravilhoso. Vai fazer. Hum. Aí ela falou assim, só que não é para ficar só na ideia, porque você é cheio de ter ideia e não fazer. Eu falei, não, eu vou fazer. Aí hoje de manhã eu fui tendo umas ideias no encontro de reforço, sabe? Eu falei, não, eu preciso Hum. colocar isso no mundo. Aí eu já fiz, já compartilhei, as meninas quiseram participar e eu fico muito feliz. Nossa, eu adoro. Ai, gente, olha só, eu gostei, achei que ficou bonito. Ficou lindo, Talvez no maravilhoso. escrito aqui, acho que eu vou escrever um pouquinho Eu sobre, acho que vale a pena. sobre o que a gente falou aqui na aula, que foi O muito que é ser mãe? Ser mãe é amar, cuidar, sei lá. exatamente. Olha lá, de longe, que Lindo, bonitinho. lindo. Ficou Eu quero lindo. escrever. Vou escrever, depois eu Parabéns. tiro foto e mando para vocês também, meninos. Tá. Alguém quer Aqui, mostrar? eu arrumei, mas eu arrumei aqui, E tinta. eu tô, Eu não eu vou tô usar bem tinta, não. atrasadinha. Tinta fica feia. Eu vou usar o lápis de Tinta cor lápis de também. cor. Lápis de cor é mais fácil de você Não vou manusear. mexer com tinha até brilhos, ó, até brilhinhos, ó. Que Mas belezinha. não era o que esperado. É isso aí. Caso que não tem criança, não tem mais lápis de cor, né? Nem que tem o lápis de Não cor tem dele, tá mais, lá né? na E casa dele. isso é verdade mesmo. Depois que Minha a vovó precisa ter criança lápis de cor. cresce, acaba os lápis de cor de casa. E aí o incentivo que eu dou é para isso, para vocês terem lápis de cor para vocês. Não deixar essa criança desaparecer, essa artista. Ó, com certeza, ficou chique o negócio, viu? Alguém quer mostrar, meninas? E eu tô atrasada nesse Eu, momento. eu também tô, comecei com as fotos, eu coloquei várias fotos, que é Ai, que minha lindo! fotozinha, Que que não bonitinho! tem como. Cachorrinha! E aqui é minha filha, Ai, pequenininha, que amor, e Cássia! aqui eu, ela e a bebezinha, minha netinha, que agora tá maior, mas eu achei essa foto aí, coloquei essa mesma. Muito Bonito fofo. recordar. Vou acabar de fazer aqui. Belezinha. E o Iane, quer mostrar um desenho pra gente, Iane, que você pintou? Ele tá fazendo comigo, Ele ó. tá fazendo? Ele tá aqui as flores que ele fez. Ai, que lindo! Ó, Gostei de ver. Você tem um artista aí com você, Cê. tem, olha lá, aqui, ó. Ele Ah, mostra e o o cabelo. livro dele? Que demais! Que Ele já pintou o belezinha! livro inteiro. Olha essa daqui como ficou bonita. Lindo, Linda, todas. gente! Parabéns, Iane, muito bem. Apenas 20 Fez páginas. mesmo. Olha só, 20. Apenas 20 páginas. Meu Deus do céu. Aprendendo desde cedo a expressar através da arte. É Muito isso bom. aí. É. Muito Ele já pintou esse caderno inteiro, agora ele quer que amanhã eu vou comprar outro. E porque ele demorou muito tempo. Ah, Esse daqui custou 30, esse daqui custou 39. 39? Nossa vida, é pior que assim mesmo, né? Quando ele fala o preço. É desse jeito. Não é 39, Parabéns. é apenas 39. Ah, tá, não lembro. Apenas Ele 39. tá de uns Tá anos caro, pra muito cá, ele caro, mas começou tá a pintar lindo. mais Tem desenho. dentro, sabe? Antes ele né? E ele saía tudo fora do risco. Ah, mas Agora é isso que eu falo. Quanto mais vai fazendo, vai aperfeiçoando sua técnica. Olha lá que coisa mais não, ó, linda. do primeiro, olha aqui, da capa. Ah, Olha só, Yane. Olha olha, aqui. nossa, que belezinha. Olha, da primeira para a Lindo. última, como a pintura já está melhor, a distribuição de cores. É muito legal. E esses, eu falo, esses livrinhos, eles são, assim, uma forma de tirar a criança das telas e Ai, eu ajuda amei, muito. gente. Ah, Eu Ô, tô Alice, amando. você não tem isso? Não, mas essa parte, Você não tem esses produtos para você criar e vender? É está na verdade, minha Alice. lista. Você tem que fazer está na minha livros pra lista colorir, criar um livro de Alice. colorir meu. Eu já fiz, Então, já vamos desenhei. colocar prazo para É, soltar isso, PDA, né, né? amiga? PDA, né, Vânia? Bora lá fazer. Verdade, viu? É, Verdade, ô, Alice. Olha, se ele Pode falar, comprou, amor. você põe para baixar, ó. Ele pagou 40, 39, 40, você vai pôr para baixar. R$ 39. Olha, e esse Livro livro da aqui, Alice.
eu não sabia que estava na moda. Tá super na Eu moda. comprei na Filipossos, na Feira do Livro em Poços. Esse livro aqui já tá bem famoso. Eu achei que estava barato, porque eu Já nunca... faz pouco tempo ele já ficou bem famoso. Então, Uhum. eu achei que estava barato. Falei, né? Tudo bem, falei, vou Eu só não comprar. entendi como é que um livro desse, tão normal, custou de uns 39. Ele tá inconformado. Porque dá Olha lá, trabalho devia pra custar fazer. uns 15. Ele é Ele muito tá empreendedor, inconformado. viu, gente? Não liga, não. Beleza. Aí eu achei aqui em São João por 24. Não acredito, Falei Cê. para Eliane, eu fui na loja do papel, você acredita que tinha o livro lá, 24, achei na outra loja por 19. Foi Ele disse que não enganado, tem Cê. de capa dura. Não, a Alice vai publicar na internet, o povo vai comprar e baixar lá. É Alice. verdade. A Alice é a moça da internet. Era aquele lá que tem pelo menos Eu preciso fazer um produto digital. É isso aí. Alice, ó. Aqui, mãe. Mãe, olha só. Gente, ó, vou fazer o seguinte, então. Eu sempre gosto de finalizar a aula com oração. Eu sei que vocês ainda estão no processo de terminar. Então eu vou convidar para vocês pararem um pouquinho, fechar os olhos, fazer uma oração para agradecer esse momento que foi tão gostoso. Deus, muito obrigada, papai, por esse momento, com essas mamães tão especiais, que foi tão maravilhoso, tão acolhedor. Obrigada, porque eu sei que essas ideias, elas não surgem do nada, elas vêm do Senhor, porque o Senhor sabe. E todas essas queridas que participaram dessa aula, que elas precisavam desse momento, eu precisava desse momento, e foi lindo, foi muito amor, foi muito acolhedor. Pai, que toda a amorosidade, todo o afeto que foi criado hoje nessa aula, que possa ser distribuído pelo mundo. Existem muitos lugares onde as pessoas estão precisando desse amor. E nós aqui criamos muito amor, que o Senhor possa levar até os corações que estão precisando desse amor, mas que também possa levar aos corações que já estão muito alegres, que a gente possa transbordar esses corações, que toda a felicidade, todo o amor chegue a todos os lugares. Nesse momento, eu convido vocês a fazerem a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Gratidão, gente, de verdade, foi lindo. Um beijo no Obrigada, foi coração de lindo. vocês. Estou muito Beijo para feliz. todas, adorei conhecer. E para sua mamãe. Um beijo ela. nela. Obrigada, foi um prazer conhecê-las A também. mamãe também está Ai, falando que foi um prazer conhecê-los. Não sei se pega Isso. o microfone, mas ela Eu também ouvi. está agradecida. Fala tchauzinho. Pegou Boa sim. noite a todas, viu? Tchau, Gostei gente. Boa muito. noite, Boa pessoal. noite. Feliz dia de mãe Alice, para vamos ver o todas nosso aí. café Bem semana que vem. Beijo, meninas. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Tá.